A seguir, IIGD Irajá. Então nós estamos agora numa série sobre Jesus o Bom Pastor. Nós temos aqui 2 subtítulos: Pastores e Ovelhas, Ovelhas e Pastores. A questão é a compreensão, né, irmãos? O entendimento do que é realmente uma ovelha. Se a pessoa se julga inteligente demais, ela diz: mas espera aí, a natureza é natureza e sou assim mesmo. O Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, falou em algumas partes das suas epístolas, em algumas das epístolas de Paulo, ele fala sobre mortificar a carne. O Senhor Jesus falou sobre negar-se a si mesmo. Enfim, não faltam ensinamentos, não falta entendimento. Agora é abrir o coração e realmente querer, né, irmãos? Ninguém gosta de ser contrariado. Ninguém gosta de ser refutado, ou seja, contradito. Ninguém gosta. E há pessoas que são tão incisivas, tão, pode-se dizer assim, tão duras por um quebrantamento, para abrir o coração, e há casos em que você diz tem que deixar de lado. Por quê? Porque não ouve. Ou se ouve, não leva a sério, não pratica. Bom, enfim. Nós vamos abrir a Bíblia em João capítulo 10. Evangelho de João capítulo 10. O título desse capítulo é Jesus, o Bom Pastor. Nós vamos ler aqui os primeiros 5 versículos, objetivando essa primeira parte do entendimento. Então diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. É claro que aqui o Senhor Deus, né, está usando esse evangelho para explicar, para dizer que o diabo ele não entrou pela porta. Jesus disse: eu via Satanás como um raio cair do céu. Houve aquela insurreição no céu. Lúcifer quis o trono de Deus. Os anjos de Deus batalharam contra ele e ele foi expulso. E Jesus então disse: eu via Satanás como um raio cair do céu. E ele veio para a terra. Então ele não entrou pela porta, ele não foi enviado por Deus, até porque Deus já havia entregue, dado a terra a Adão. E Deus não volta atrás com a palavra dele. E Jesus não, Jesus entrou pela porta, porque ele entrou pelo nascimento, não é? Como todo ser humano chega aqui na terra. Mas nós vamos entrar um pouquinho além. Diz: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Só que agora nós temos uma outra porta, né? No Apocalipse, Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa. Podemos dizer que agora é a porta do coração, né, irmãos? Jesus bate. Tem pessoas que são muito duras, né, irmãos? Às vezes você fala de Jesus para um parente, para um colega de trabalho, a pessoa está com a vida toda destruída, e você vai lá com o maior amor para dizer: olha, e vai explicar a ela quem é Jesus, a forma de chegar à presença de Deus, para ela receber a bênção, para ela ter paz, para ela sair daquela desgraça em que ela vive, enfim, ou daquela sujeira de pecados e pecados, né? Porque a carne, quando a pessoa cai no pecado, ela se torna prisioneira e escrava do pecado. E o pecado, ele separa o ser humano de Deus. E o pecado, ele é como uma sujeira muito forte, muito violenta, que somente pode ser lavado com o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus purifica pecados.
Então, às vezes, você tenta e a pessoa endurece, fecha o coração, porque ela quer viver a sua falsa liberdade, né? Tem gente que diz, eu sou livre. Algum dos irmãos já ouviu esse tipo de coisa? Ah, você é um prisioneiro, eu sou livre. Quem já ouviu isso? Por favor, levanta o braço. Faz assim. Quantos de vocês eram viciados em nicotina e não ficavam um dia sem cigarro? Se faltasse o cigarro, ficavam loucos. Ou quase enlouqueciam. Levanta o seu braço, por favor. Faz assim. Pois é, então, o viciado era o prisioneiro. Você hoje está livre do vício. Então, você está livre. Pronto. Vai explicar isso para o mundo. As pessoas pensam que a liberdade é fazer tudo o que tem vontade, ou seja, o que a carne pede. Ao contrário, são pessoas escravizadas pelas suas próprias vontades, pelos seus desejos, como nós estudamos às quartas-feiras. Muito bem. Então Jesus veio para tirar o ser humano das prisões, porque o mundo é a prisão. Agora que entra essa parte que diz o versículo 3. Vamos lá? A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Tá vendo? Quando o evangelho é pregado e a pessoa ouve a palavra de Deus e recebe Jesus no seu coração, ele a chama pelo nome. Cada um de nós, irmãos, é chamado pelo nome. No céu nós não somos números. O nosso nome está na boca de Deus. O nosso nome está na boca de Jesus. Anjos de Deus nos conhecem pelo nome. Olha que privilégio, que coisa maravilhosa. Mas veja que Jesus está falando de ovelhas. Ele não está falando de cabrito e não está falando de bode. Está falando de ovelha. A ovelha, ela era marcada. Quantos aqui conhecem essa prática de interior, de fazenda, de marcar o animal com o nome, de repente com as iniciais do seu proprietário? É terrível, né? Mas é a marca. Porque se o animal vai para o pasto e se mistura com outros animais de outro proprietário, a coisa ia ficar complicada. Então ele tem a marca do seu dono. Exatamente. Os animais são marcados. Então ele tem a marca do seu dono. Não é o caso da ovelha. A ovelha não precisava dessa marca, da chapa quente. Sabe por que a ovelha não precisa? Não precisava? Porque ela não confunde o seu pastor. Ela conhece a voz do seu pastor. Se ele chamar, ela vem. A do outro não vem. Sim, eu contei aqui semana passada, né? Conta-se uma história entre o povo de Israel, e isso é conhecido assim há séculos, que 3 rebanhos, 3 pastores se encontraram no campo. E eram 3 rebanhos muito grandes. Cada pastor tinha o seu rebanho. E os 3 pastores se encontraram e foram conversar. E havia um amigo de um deles que estava perto e disse: e agora a coisa está complicada. Porque enquanto eles estão se abraçando e conversando, os rebanhos estão se misturando. Vai depois saber quem é quem. Isso, amigo do pastor, que foi contemplar o rebanho no pasto. Quando os pastores, depois de conversarem bastante, de trocarem muitas experiências e muitas coisas, quando eles se despedem e se afastam, cada rebanho vai seguindo o seu pastor. E os 3 rebanhos se separam distintamente. Ninguém confundiu ninguém.
cada ovelha conhecia o seu pastor. Nós vamos agora chegar aqui ao versículo de número 10. E você vai ler comigo. Versículo 11, perdão, vamos lá? 11. Vamos juntos? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Tá vendo, irmãos? Só tem um que realmente é o bom pastor. Porque esse, ele não só prometeu dar, ele deu a vida. Então Jesus, sendo Deus, ele se fez homem, veio à terra e ele entregou a vida para que todo um rebanho o tenha como seu pastor. Então ele é o bom pastor de um só rebanho. Um rebanho, isso mesmo. Tanto o povo de Israel que aceitou Jesus, quanto todos nós que éramos alheios às promessas de Deus, que não tínhamos nada a ver com a linhagem genealógica de Abraão, aceitamos a Jesus, nós somos do bom pastor. Então, ele é o nosso bom pastor. Agora, nós precisamos conhecer melhor o bom pastor. Sabe por quê, irmãos? Porque tem gente que diz que é ovelha, mas escuta diversas vozes. É impressionante como as pessoas hoje trocam de igreja com uma facilidade incrível. E eu não estou falando de pastores de carne e sangue como eu, não. Não estou, não. Eu estou falando de ensinamento, meu irmão. Tem gente que deixa ensinamento da palavra de Deus para seguir palavras de homens ou mulheres, de pessoas, que não tem nada absolutamente a ver com o que está escrito. É impressionante. Uma senhora chegou, uma jovem senhora, a obreira foi dar o atendimento, e ela disse: não, estou só visitando, eu não sou daqui não. A minha igreja é a igreja tal. Mas a senhora não quer compartilhar alguma coisa? Quer que a gente... uma orientação, uma ajuda em oração? Não, está tudo resolvido. O meu pastor já conversou comigo, por exemplo, o meu caso é casamento. Meu marido não toma jeito, meu pastor já disse: separa. Separa logo, ele não toma jeito mesmo. Você já está aí há 6 anos casado, ele não quer nada não quer nada com... Separa. Eu quero perguntar para vocês: onde está na Bíblia que um pastor manda separar? Onde está na Bíblia que Jesus manda separar? Quando você contempla o bom pastor, você vê a compaixão que ele tem pelos perdidos. Você vê a compaixão que ele tem pelas multidões. Jesus contempla uma multidão e vê que ela está faminta. E ele logo vai alimentar essa multidão. A fome que o ser humano tem hoje, irmãos, é da palavra de Deus. É de entendimento para parar de errar. O que esse pastor não falou para essa senhora é que quem destrói casamentos é o diabo. E se o diabo destruiu o primeiro, ele vai destruir o segundo, vai destruir o terceiro. Enquanto não houver um bom entendimento para que Jesus reine no casamento, o diabo vai atuar. Então Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pela ovelha. Ele deu a vida pela ovelha, mas a ovelha é dele. E aí, ela ouve a sua voz. Volta agora lá no início. No versículo 3. Vamos juntos? Vamos juntos? A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora.
As ovelhas, as verdadeiras ovelhas, elas ouvem a Jesus. A verdadeira ovelha, ela não discute com a palavra de Deus. Chega um cidadão e a mesma história. Não, estou apenas visitando. Os obreiros têm o hábito. Vão se apresentar. A pessoa está ali de primeira vez. Tudo bem? Está chegando? Não, estou só visitando. Amém, fique à vontade. Se quiser conversar. Não, está tudo bem comigo. A minha igreja é diferente. A minha igreja não pede dízimo. A minha igreja é diferente. A minha igreja não pede dízimo. Onde está o dízimo? Em regras da igreja ou na Bíblia Sagrada? Quem sabe que está na Bíblia? Você vai discutir com o autor da Bíblia? Quem é o autor da Bíblia? O Espírito Santo. Mas é que não é bem assim. A ovelha ouve a voz do pastor. O bom pastor é Jesus. Quantas pessoas estão dentro de igrejas há anos e a vida tomada pelos devoradores que levam em medicações, doenças que devoram e devoram e devoram, prejuízos e prejuízos. Não, mas eu não sou dizimista porque a minha igreja não fala em dízimo. Mas o bom pastor fala. O bom pastor fala. No Antigo e no Novo Testamento. Não, o Novo Testamento não fala de dízimo. Tem igreja que tem cabrito, meu irmão. E tem igreja que tem bode. A ovelha ouve a voz do pastor. Só o fato de andar de igreja em igreja e não discernir o que está na Bíblia e o que não está na Bíblia, já prova que não é ovelha. Não abriu o coração para Jesus entrar. Por quê? Abre em Hebreus e a gente volta aqui. Marca aqui. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Versículo 25. O que diz, irmãos? O que diz o versículo 25? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e também quanto que vai se aproximando, dia com D maiúsculo. Quantos tem aí? Dia com D maiúsculo, faz assim? Pois é, irmãos. Esse é o dia do encontro da igreja com Jesus. Onde a igreja vai estar face a face com Jesus. Você, eu, você. Face a face com Jesus. E a que pastor nós seguimos? Quem foi o nosso pastor enquanto nós vivemos aqui na terra? A quem nós demos atenção? Quem foi que nos deu ensinamentos? Pois é, irmãos. A questão é ser ovelha. A princípio, antes de qualquer coisa, é ser ovelha. Ah, mas aí um cidadão virou-se para mim e disse: não, peraí, pastor. Natureza é natureza, a natureza não muda. Pessoas muito inteligentes, né? Claro que natureza não muda. Se você nasceu loiro de olhos azuis, você pode tomar banho de praia à vontade, tomar banho de sol à vontade. Você pode meter uma lente de contato castanho escuro. Você pode se bronzear à vontade. Quando o bronzeamento sair, que você fizer uma viagem, você volta a ser branquelo, meu irmão. Não tem jeito. Se você é pretinho brilhante, você pode tomar banho de leite à vontade. Você pode meter pasta branca no seu corpo. Certo? Quando você toma banho, está limpinho, cheirosinho e do jeito que Jesus te fez, pretinho brilhante. Certo? Sim ou não? O índio, aquela pele morena daquele sol.
vem para o Rio, faz tratamento em clínica de beleza, de clareamento, mete lá, faz um permanente no cabelo, toma um banho, passa uns dias de inverno, lá volta a pele morena, lá volta o cabelo escorrido. Mas quando aceita Jesus, meu irmão, ele entra dentro. O problema não é a aparência exterior, porque o corpo vai ser desfeito, mas o nosso espírito é que vai subir. E o nosso corpo obedece ao nosso espírito. Se eu quero ir, eu vou. Mas se eu não tenho vontade e não quero, o meu corpo me obedece. Então, é o que Jesus falou, é o novo nascimento. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.